Muitas vezes, quando ouvimos falar sobre Deus aqui no Ocidente, a imagem que se forma é a de um ser solitário, abstrato, distante e poderoso. O Criador do universo, que se diz amor, mas também alguém a ser temido e obedecido. Mas esta não é a realidade revelada por Jesus. Jesus encarnou, e em meios a tantas ideias religiosas e distorcidas dos homens sobre Deus, ele revelou um Pai. E segundo suas próprias palavras, ninguém conhece realmente esse Pai, senão seu próprio Filho. Jesus não veio ao mundo para trazer um novo sistema religioso. Ele veio revelar a natureza mais profunda de Deus: relacionamento, amor e união. Ele disse: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Jesus revelou que Deus não é um ser solitário, mas um Pai em eterno relacionamento com seu Filho, em união com o Espírito Santo. A pobreza da teologia ocidental nos últimos séculos é que grande parte da teologia cristã ocidental perdeu de vista a Trindade como realidade central e a revelação mais profunda da natureza de Deus. Sim, os credos foram mantidos. Sim, os seminários ensinam a doutrina da Trindade. Mas a Trindade, em muitos púlpitos, livros e debates, é mencionada apenas de forma cerimonial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou não passa de apenas uma ideia intelectual vazia e rasa. Poucos compreendem que a Trindade é o coração do Evangelho. Poucos pregam que a vida eterna é conhecer e participar do relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. Jesus foi muito claro ao dizer: "A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Isso não significa que Deus apenas tem amor. Significa que o ser de Deus é amor. Mas o amor só existe em um relacionamento e união. Para que alguém ame, é necessário um outro a quem se ama. Por isso, Deus só pode ser amor se ele for, em si mesmo, uma comunhão entre duas ou mais pessoas. A palavra usada aqui para amor é ágape, o amor que não pensa si em mesmo, que está completamente centrado no outro, em entrega sem condições, amor que sofre com o outro, que se alegra com a alegria do outro. O apóstolo João entendeu que foi isso que Jesus veio revelar, e ele começa sua carta nos levando para quem Deus era antes da criação de todas as coisas. Quem Deus amava, se ainda não havia ninguém criado? A resposta é a Trindade. Jesus declarou: "Pai, Tu me amaste antes da fundação do mundo." Ágape é a natureza eterna de Deus. O Pai amava o Filho por meio do Espírito em total entrega, sem interesse próprio, sem condições, sem esperar nada em troca. Assim como o Filho amava o Pai da mesma maneira por meio do Espírito. Perder de vista a comunhão da Trindade é perder de vista o verdadeiro Evangelho. Muitos cristãos vivem uma fé pesada, solitária, baseada em desempenho e obras, porque creem em um Deus que espera algo deles. A Trindade não é um mistério intelectual a ser compreendido. É uma realidade viva a ser reconhecida e contemplada. As Escrituras apontam de Gênesis a Apocalipse para Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega. Jesus é a revelação máxima de Deus. Nunca haverá revelação mais profunda de Deus do que Jesus revela. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Esse é o ponto de partida de toda a realidade. A Trindade é um relacionamento eterno de amor. Deus nunca esteve só. Jesus ora: "Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Pois tu me amaste antes da fundação do mundo." João 17:24. O relacionamento entre o Pai e o Filho era tão vivo
tão transbordante e abundante que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é a própria presença desse amor compartilhado. O Espírito não é uma força, mas uma pessoa divina, viva, que participa ativamente da comunhão eterna entre o Pai e o Filho. O Pai é a origem de tudo. O Pai é a fonte, o princípio de toda a realidade. Não no sentido de hierarquia ou de poder, mas como o iniciador eterno da doação. Ele dá tudo ao Filho, por amor. E ele faz isso desde sempre e para sempre. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. João 3:35. Os primeiros teólogos gregos usavam o termo perikoreses para descrever a relação da Trindade. É uma palavra que transmite um movimento mútuo de interpenetração e habitação recíproca, sem a perda de sua distinção pessoal. Santo Atanásio declarou: o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e ambos no Espírito. Não se trata de três deuses convivendo, mas de um único Deus em três pessoas, que habitam um no outro, de maneira dinâmica, viva e amorosa. O Pai nunca se torna o Filho nunca se torna o Pai, e o Espírito nunca se torna o Pai e o Filho. União inseparável e distinção. Um só ser, um só Deus. É essencial deixar claro que, desde o início, a visão da Trindade como um relacionamento eterno de amor, alegria, entrega e unidade antes da criação não é algo da nova era ou de teologias modernas místicas. É, na verdade, o coração da fé cristã ortodoxa desde os primeiros séculos da Igreja. Os primeiros cristãos não viam Deus como uma divindade solitária e distante. Eles criam no Deus revelado por Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em perfeita unidade e comunhão. Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João, ao ser martirizado, orava: Pai eterno, por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado, com quem o Espírito Santo recebe a glória, agora e pelos séculos. Ele já expressava uma oração trinitária, não apenas monoteísta. Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo, ensinava que o Pai criou todas as coisas por meio de suas duas mãos, o Filho e o Espírito Santo. Para ele, Deus sempre existiu em relacionamento. Hilário de Poitiers escreveu: Deus não estava em solidão antes da criação, pois o Pai sempre teve o Filho, e ambos partilham do Espírito. Gregório de Nissa desenvolveu a ideia de pericoreses, a interpenetração divina, dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em uma dança eterna de amor, inseparáveis em essência, distintos em relação. Santo Atanásio, o defensor da fé no Concílio de Nicéia, afirmou com poder: o Filho não é uma criatura, ele é da mesma substância, homoousios, do Pai. Sempre existiu com ele, no amor e na glória. Ele via a Trindade como essencial à salvação e à revelação de Deus. Para esses pais da Igreja, a Trindade não era um apêndice doutrinário, mas o próprio centro da revelação cristã. Tudo emana da comunhão trinitária: a criação, a redenção, a vida da Igreja, o ser humano e o cosmos. Com o tempo, uma mudança começou a surgir na Igreja primitiva. Santo Agostinho, embora profundamente cristão, foi fortemente influenciado pelo neoplatonismo, uma filosofia grega que via Deus como uma unidade abstrata, impessoal e transcendente. Ele começou a descrever a Trindade em termos psicológicos, como memória, entendimento e vontade, reduzindo o mistério relacional a uma tríade interna da mente humana. Isso enfraqueceu a dimensão do conhecimento relacional e encarnacional da Trindade. Essa perspectiva, com o tempo, influenciou profundamente o Ocidente, fazendo com que Deus passasse a ser visto como distante, solitário e apenas funcionalmente trino, não essencialmente relacional. Nos primeiros séculos, surgiu a heresia chamada arianismo, liderada por Ário, um presbítero que afirmava que o Filho era uma criatura, criada pelo Pai,
e, portanto, não era Deus em sentido pleno. Ário dizia: houve um tempo em que o Filho não existia. Isso ameaçava toda a fé cristã. Se Cristo não é plenamente Deus, então não temos revelação plena de Deus, nem salvação verdadeira. Diante disso, os líderes da igreja se reuniram em Niceia em 325 d.C., com mais de 300 bispos de todo o Império Romano, liderados por Atanásio, para debater se o Filho era ou não Deus, da mesma substância do Pai. Após um longo debate e discussões, o concílio declarou solenemente: o Filho é da mesma substância do Pai, homoousios. Ele não foi criado, mas gerado eternamente. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Assim, o concílio de Niceia protegeu o coração do Evangelho. Deus é uma comunhão eterna de amor, Pai, Filho e Espírito, e essa é a fonte de toda a realidade. Mais tarde, no concílio de Constantinopla, em 381 d.C., também foi declarado que o Espírito Santo é plenamente Deus, consubstancial com o Pai e o Filho. Essas afirmações não são dogmas frios, são testemunhos da realidade relacional de Deus. O Credo de Niceia afirmou: cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O que significa gerado, não criado? Criado significa feito do nada, em um ponto no tempo. Gerado, na teologia trinitária, significa que o Filho procede eternamente do Pai, como luz que procede do Sol, sem começo, sem separação, sem inferioridade. Vamos explorar alguns versículos que declaram essa verdade sobre Jesus. João 1:1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 5:26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Hebreus 1:3. Ele, o Filho, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Colossenses 1:15-17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. João 8:58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Filipenses 2:6. Sendo igual a Deus, não tomou por usurpação usar seus poderes divinos. Esses textos revelam claramente que o Filho é eterno. Ele está com o Pai antes da criação, e ele possui a mesma natureza divina. Embora Niceia tenha protegido a divindade do Filho, muitos ainda viam o Espírito Santo como uma força impessoal, ou como um ser subordinado. Então, o Concílio de Constantinopla confirmou e expandiu a fé de Niceia, declarando: cremos no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. A Igreja declarou: o Espírito Santo é Senhor, é doador da vida, e é digno de adoração, ou seja, ele é Deus. Em Atos 5:3 e 4, Pedro repreende Ananias por mentir ao Espírito Santo e diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. 1 Coríntios 3:16. Vocês são o santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vocês. 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. A palavra outro, aqui, significa da mesma natureza, como Jesus. Existem vários versículos que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele fala, conduz, ensina, testifica e até mesmo se entristece, como diz em Efésios 4:30. Portanto, falar da Trindade como relacionamento eterno de amor não é algo novo ou subjetivo. É a fé cristã mais antiga e profunda. Negligenciar isso é perder a beleza do Deus revelado em Cristo. Reduzir a Trindade a um conceito é como olhar para uma chama e enxergar apenas calor, sem ver a dança, a luz, a vida. A Trindade é o fundamento principal para entendermos o porquê Deus nos criou, o porquê Deus nos salvou de nossos pecados e o que é salvação e pecado sob a luz da Trindade. Olhar para Jesus é olhar para o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem ele revelar. Ele é o caminho que revela o Pai em nós. Ele é a verdade mais profunda sobre Deus. E ele é a vida da Trindade se expressando e se revelando na humanidade. Não perca os próximos episódios. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Cristo em vós é não só a esperança, mas a certeza da glória.